Altura para analisarmos os mercados com o Rui Bárbara. Rui, boa tarde, bem-vindo à Boa edição tarde. dos 12. Eu começo por perguntar-te, e olhando para os mercados chineses, e hoje tivemos o índice de Xangai a perder praticamente 6%, as bolsas a afundarem mais de 30% nas últimas semanas, já são mais de 12 PIBs gregos em 2014. Como é que, e olhando para as medidas do fim de semana das autoridades chinesas, como é que se consegue, se é que se consegue, controlar quedas deste género? Em princípio, não se deve sequer tentar controlar quedas deste género, porque pura e simplesmente é um mau princípio as autoridades tentarem manipular um mercado acionista ou um mercado de ativos que seja, não é? Como é evidente aqui, se as coisas, em situações como aconteceu em 2008, em que existe falta de liquidez entre mercados muito específicos, reais, ligados à economia real, como é evidente, os bancos centrais têm que atuar, mas não é o caso aqui que estamos a falar, são simplesmente flutuações, embora muito grandes e expressivas, de mercado de capitais, continuam a ser, em princípio, não desejável que se tente controlá-las, não é? Agora, o que se passa aqui é, e apesar de todas essas quedas, ainda o índice do Xangai ainda continua a subir 15% no ano, que é impressionante, mas o que se passa realmente é que a base em relação à situação na China é que chegou a um ponto em que o modelo de crescimento que estava a ser usado pela China durante os últimos 10 anos, ou mais de 10 anos, no fundo esgotou-se. E eles estão num processo de transição para um novo modelo. Agora, o anterior modelo era basicamente investimento, 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 muito centrado também em investimento para a exportação. Isso esgotou-se, por simplesmente. Há excesso de capacidade na China, qualquer acréscimo de investimento vai basicamente não trazer incrementalmente nada de positivo para o PIB. E ao passo que nos últimos tempos esse investimento já era muito baseado em aumento de dívida para ser sustentado. E eles decidiram, os governantes chineses decidiram muito bem reequilibrar a economia chinesa no sentido da perna que faltava, que era o consumo interno. Só que todo esse processo não é uma coisa linear, já aconteceu anteriormente em outros países, como chamando a atenção para o Japão no final da década de 90, e não é um processo fácil, não é? E, entretanto, o que se passou muito basicamente foi no meio deste processo de reequilíbrio da economia real, o imobiliário começou a ceder e era um sítio onde muitas famílias chinesas estavam habituadas a colocar as suas poupanças, porque basicamente os depósitos na China não tinham a rendibilidade real sequer e, portanto, estavam muito habituadas a ganhar dinheiro e a ter as suas poupanças no mercado imobiliário. Com a quebra do mercado imobiliário aqui, com esta mudança de paradigma em termos de modelo de crescimento económico, basicamente encontraram um sítio para pôr que foi o mercado acionista. E, em parte, incentivado pelas autoridades chinesas, não é? Agora, o potencial para correr mal quando milhões de pessoas não Estamos habituadas a a falar de assumir riscos, 80 milhões de sim, investidores, uma boa parte, uma grande parte amadores, particulares, reagem muito em amadores, função das sim, emoções. muito emocionais, que não estavam habituados sequer, que nunca tinham E sabemos tido que a os chineses experiência. gostam, por exemplo, de jogar Sim, e no, possivelmente essa no parte casino psicológica e usaram também. aqui a bolsa também Sim, como um escape. sim. Estas quedas podemos esperar que se mantenham? Sinceramente, não te consigo dizer, porque aqui isto é completamente emocional. Não é? Uma subida, como houve em poucos meses, de mais de 100%, não corresponde a nada de fundamental. É pura e simplesmente uma massa de dinheiro, como tu dizes muito bem, de particulares essencialmente, a entrar no mercado, pura e simplesmente porque vem aquilo a subir e porque o vizinho está a fazer dinheiro e, portanto, eles também querem fazer dinheiro. E, portanto, é aqui uma bola de neve psicológica pela positiva primeiro e depois pela negativa, onde para não sai. Em si, as ações chinesas não estão caras e mesmo no ponto mais alto não se poderiam considerar caras em termos, por exemplo, comparáveis ao que aconteceu com os índices de Nasdaq em 2000. Agora, por isso, simplesmente, a subida foi muito forte e muito baseada, como tu dizes muito bem, em especulação de particulares e especialmente baseada em alavancagem concedida pelos brokers local.
Rui, rapidamente temos 1 minuto e meio. Até domingo vamos ter a CUT 1 minuto e meio na para falar sobre a Grécia. Grécia, isso é E não interessante. te vou perguntar sobre todas as medidas que foram discutidas, que estão a ser discutidas. Foi apresentado formalmente ao Mecanismo Europeu de Estabilidade hoje o pedido para mais um resgate, para o terceiro resgate, mas até domingo vai ser possível dar andamento a este terceiro resgate? Eu sinceramente não sei. A leitura que eu faço muito rápida das declarações da senhora Merkel ontem foi de que eles não parecem muito voltados para querer tornar a vida fácil aos gregos. Mesmo que os gregos agora estejam um pouco mais, utilizando um termo simplista, mais mansos em termos do seu comportamento, não parece que a Alemanha parece muito voltada realmente para assumir que é o fim da linha para a Grécia na zona euro. No entanto, é assim, nós sabemos que o próprio Estados Unidos parecem querer manter a Grécia na zona euro e eles têm algum poder ainda. E vamos certamente poder acompanhar, Rui. Como sempre, muito obrigado pela tua análise. Obrigado.